Fala comigo, super jovem, beleza? Eu estou aqui com o Lucian Newton. Ele começou instalando internet na casa das pessoas e hoje ele é vice-presidente de consultoria do ecossistema da 300 Franchising. Olha só que legal. Ele veio compartilhar com a gente aqui. Ele é sócio de franquia, talvez ele conte essa história, acho que sim, do Lucas André, que veio em outro podcast aqui e acabou de me contar, pode falar? Pode contar. Acabou de me contar que o Lucas André está com simplesmente 270 franquias vendidas. Se você quiser fazer um franchise de tênis, o momento é esse, que vai explodir. Já está, né? Já explodiu, você só não viu ainda. A onda é agora, o momento é agora. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz que você está aqui. Eu vou começar esse podcast dando um presente. Coisa boa, rapaz. Todo mundo que vem aqui ganha um presente. Falei, será que eu vou ganhar claro também? Que vai, ó. Ainda mais a gente que gosta de uma camisa. Consolatio, bacana, patrocinador do canal Super Jovem, te mandou essa camisa Tech Polo maravilhosa que você pode usar. Só de pegar aqui você já vê que é maravilhosa mesmo. Eu gosto, viu? Não amassa, não acumula odor, pode jogar na máquina, lavar e secar, tirar e vestir, que você vai estar novo, zero bala. Meu tamanho, obrigado, Consolatio. Vou usar e vou postar. Te dou o próximo no final do podcast. Cara, conta pra nós como que começou a sua história no empreendedorismo, como que você saiu de instalador de internet para empreender. É legal, né, André? Fiquei sabendo que você passou por terras argentinas. Morei na Argentina. Foi ficar 3 meses, se ferrou em Buenos Aires, que lá é bom demais, e ficou 4 anos. É isso aí. Já deu o spoiler todo, fez o dever de casa. Vamos lá, acho que assim, para o pessoal não ficar, sei lá, achar que tá muita história contada, eu vou por partes. Eu comecei a minha vida instalando internet para poder gastar o dinheiro ali, saindo na noite com os amigos. Eu não vim de uma família muito simples. Nessa época, com 18 anos, meu pai já era sócio da Localiza, executivo na frente da área de franquias da Localiza. É mesmo? Ele começou a fazer franquia na Localiza em 83, eu sou de 1980. Então eu cresci dentro de um cenário de locação de carros, um ambiente de baixa cultura, né? O Brasil de 80 não é o Brasil de hoje. Naquele tempo não era comum falar aluguel de carros, e a Localiza de 80 não era a Localiza de hoje, né? Uhum. Então, eu cresci nesse cenário de locação de carros e ele foi para a Localiza para implantar o modelo de crescimento de rede da Localiza. Que começou com uma rede de licenciados e depois se transformou numa rede de franqueados. Então, também, do outro lado, eu sempre ouvi falar muito de aluguel de carros e muito de franquia. Cresci nesse cenário. Aí, com 18 anos, precisava ganhar meu dinheirinho. Meu pai, apesar de sempre ter bancado ali o estudo, a saúde, o lazer, que é mínimo nesse esporte e tal, nada de importante. Eu tinha que batalhar pelo meu desde sempre, né? São pais separados, tem todo um cenário de vida também próprio aí, e fui batalhar pelo meu. Desde pequeno, já escutei você falando, né? Então desde pequeno eu já gostava de lavar carro, lavava carro de vizinho, cortava grama de vizinho. Eu ia para a praia, comprava as coisas diferentes que eu via na praia, trazia para a escola, vendia para os coleguinhas, vendia CD, comprava CD virgem, gravava CD, vendia para os outros. Então sempre precisava fazer uma rendinha extra ali para bancar o lazer, as coisas que eu gostava e etc. Uhum. E aí fui, já com 17 para 18, comecei a instalar a internet na casa de todo mundo, né? Na época ia com um CDzinho debaixo do braço. A gente era concorrente. Você tinha um provedor? Não, eu comecei com manutenção de sobrinho, né? Essa empresa aqui, inclusive, a gente começou... Eu brincava que era manutenção de sobrinho, que a gente consertava o computador, instalava rede e era isso. Eu chegava na casa das senhorinhas, falava assim, agora é isso, levanta o mouse aí para entrar no negócio. Fazia assim, né? Eu perguntava, e aqui, onde que eu coloco o café aqui no Disk Room aqui? Esse apoio de café, cada coisa. Mas bem, e aí trabalhei com isso, depois fui trabalhar num fornecedor da Localiza, e em 2000 entrei na Localiza. E trabalhei em todas as áreas de franquia da Localiza, aqui no Brasil.
muito novo, né? Comecei a estudar administração de empresas na UNA, mesma faculdade que meu pai formou. Você estava no Localiza que ano? 2000. 1º de fevereiro de 2000. Você acredita que eu estava lá também? É mesmo? Nessa época? Em qual área? Eu era terceirizado numa empresa chamada IC.com. Ah, não conheço. E eu fazia eu participei do desenvolvimento do Car Emotion, a primeira versão. Eu lembro, Car Emotion é da Localiza do Franchising, que é a empresa do meu pai. Meu pai chama Aristides. Ele era o vice-presidente da época. Eu lembro, o Car Emotion, eu fui fazer o teste do Car Emotion, do piloto, a validação do Car Emotion em unidade de Ribeirão Preto. Putz. Fiquei lá uns 2, 3 meses validando o Car Emotion em Ribeirão Preto. As coisas da vida. A gente fez o grosso lá e aí eu saí de lá. E aí um amigo meu ficou na Localiza, chama Wagner, acho que ficou uns 10 anos lá. Ficou, Vaguinho, lembro. Conhece o Wagner? Conheço. Amigo meu. Ele trabalhava 99. com o Edson Batista também, que está lá até hoje. O Edson Batista que trabalhou, foi quem era do time do Wagner aí. Hoje, se eu não me engano, está no México, cuidando da operação do México, da Localiza. Esse cara era muito legal, adorava ele. Gente boa demais. Nossa, gente boa demais. Foi muito bom. Então foi um tempo muito bom, muito aprendizado, mas muito novo, né? Eu era muito novo ainda. Não tinha ainda muito claro o que eu queria, mas estava lá nesse cenário mais de executivo e ganhando meu troco lá, trabalhando pra caramba, que é uma empresa que a gente trabalha muito, e dentro do ambiente de franquia. Eu queria fazer um intercâmbio para aprender inglês, melhorar o inglês. O inglês até hoje é um inglês de escola, de aprendizado de escola, e eu sempre quis fazer aquele nativo, né? Subir a régua. E vi ali uma oportunidade, falei, cara, vou para fora. E aí meu pai falou, em vez de você ir estudar inglês fora, continua na Localiza, vamos fazer um modelo de estágio remunerado. Você vai para a operação que a gente já tem, eles já tinham operação como franquia, como franqueadora, né, lá na Argentina. Você vai lá para a Argentina, faz um estágio lá. E eu fui para a Argentina fazer um estágio, era para ser 3 meses, para entender como é que era. Logo que eu cheguei, era um escritório, essa operação era 100% da Localiza Brasil, né, e cuidava de vários franqueados lá. E aí eu vi umas coisas que não estavam eticamente corretas. Claro. E falei, né? Como subir a informação para o meu pai. Não tinha como eu ver um negócio que não é certo, e ainda mais sendo filho de um sócio. E aí subi a informação, no dia seguinte mandaram todo mundo embora. O Salim, que sócio da Localiza, fundador da Localiza, me liga. E na época novo, né? Novo. Na época ele devia estar com 50, por aí, 40. Ele devia estar com 60. Eu tinha 24. Ele devia estar com 60, não, com 50. Ele devia estar com 50 e pouco. E aí ele me liga e fala, Lucien, eu era menino, assim, apesar de ter 24 anos e tal, mas zero visão empreendedora ou executiva ou qualquer coisa, era muito executor, era assistente na época, um nível de assistente. Então, Lucien, você é a única, a gente não confia em ninguém aí nesse país, você é a única pessoa que a gente confia. Eu sei que você está aí já pensando em voltar e tal, eu preciso que você fique aí. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer alguma coisa aí para você se enturmar com o portenho, mas eu preciso que você fique aí até a gente arrumar a casa. Fui e falei, pô, Salim pediu isso, vou ficar. E aí foi muito aprendizado. A gente tinha lá 80 funcionários na empresa, diretos, né, na franqueadora, mandamos embora todo mundo. Pô, foi um caos. Recebi 80 processos, era tudo assim. Claro. A Argentina é foda, né? Não sei. Não, o pessoal que terrível. reclama de relação trabalhista no Brasil não sabe o que é lá. Não sabe o que é na Argentina. Então, assim, de qualquer coisa, de governo, de tributo, de função, qualquer coisa lá é pior. Você imagina isso, um cara muito novo, eu era tímido, hoje eu sou bem, já perdi essa timidez já faz alguns anos, mas eu sempre fui muito tímido. Na escola eu era o morto, sabe? Assim, vai fazer teatro, eu vou ser o morto. Não precisa falar nada, era nesse nível. E aí ter que liderar essa turma meio que na marra, uma turma muito aguerrida. Muito bem, ó. Foi um primeiro salto.
E aí, enfrentar obstáculos decididamente, mantendo ou mudando estratégias para alcançar o sucesso. Não desiste, persistência, dou um maisinho aqui, ó. é exatamente isso. Hoje eu escrevi sobre isso. Ó. Constância e persistência. É fundamental. E aí, cara, eu aprendi muito na marra, muito. Foi uma escola, eu sou muito grato à Argentina, estou indo para lá agora, vou sempre, tenho DNI argentino, é o documento, né, de identidade argentina. Bom que você passa rapidinho, aeroporto. Aquela né? fila é boa, eu fui esses dias. Cara, tem, tipo assim, deve ter o quê? 1 ano e meio que eles colocaram aquele negócio, só funciona para residente. Só funciona para residente. Eu consigo sair com o meu passaporte brasileiro, mas entrar não funciona. Teve um dia que eu cheguei lá, cara, eu voltei segunda agora, né? No mês passado, quando eu fui, eu peguei uma fila com 400 pessoas. Aí o cara da migração lá falou assim, tenta passar ali que às vezes dá. Fui lá, travou. E você ainda não foi passou. bem, porque eu vou te contar, às vezes as filas lá são umas 2 horas de fila. Nossa. E eles tratam assim, não, tá nem aí, fica aí. Né? Tá nem aí, tá cara. Nem aí, é fica impressionante. Aí. Você cansado, você tá nem aí. Mas bem, foi essa cultura argentina para mim é muito boa, eu gosto muito. Aprendi demais, cara. Eu trabalhei lá, trabalhava de tudo. Teve uma época que eu estava lá, atendendo cliente no call center, atendendo cliente que tem problema com o carro. Nossa, e aí eu pegava uns clientes chatos, cara. Eu posso falar, os caras muito pelo em ovo, sabe? Muito chato, muito cri-cri. Na Argentina. Na Argentina, os argentinos. Aí eles viam que eu era brasileiro, por causa do acento, obviamente. Claro. Aí ele subia a régua do espanhol, sabe? Aí fala rápido, fala embolado, fala cheio de gíria, só para me deixar perdido, desconcertado, vendido na negociação, na conversa, né? Para me desmerecer. Nossa, era foda. Aprendi. Mas foi bom que você vai Acho que um pouco isso é do meu pai, sabe? Meu pai gosta muito de dizer, ele sempre foi um ótimo... Várias pessoas que trabalharam com ele hoje estão super bem, assim, voaram, porque ele foi e tem ele como um grande mestre. E uma das formas que ele tem de ensinar é pelo exemplo, pela orientação, mas pelo teste, pelo fogo, pela dor. Ele sempre gostou da dor, assim, ele é meio sábio, ele gosta de ver você se ferrar um pouquinho, sabe? Não pode ser fácil. Ele sempre gostou. Então, aprendi muito, me ferrei muito na Argentina, vou fazer história curta, porque tem muita coisa para falar. Eu tô lá em 2004, 5, 6, 7, 8, voltei em 2008 para BH, passava sempre, implantei a Localiza na América Latina inteira. É mesmo? Inteira. Então... E aí você teve outras experiências com outros latinos, você viu que todo mundo é educado, menos o argentino, né? Cara, isso é uma verdade, Não, é fato, cara. É fato. Assim, me tratou bem em Buenos Aires, eu sei que não é portenho. Então, o pessoal do interior é gente boa, pelo menos. Mas eu adoro o argentino, tá? Eu adoro. Também. A falta de educação dele, para mim... É natural, né? Para eles é natural. E para mim chega a ser um ponto de humor, sabe? Eu levo pro lado do humor. Eu adoro, eu curto. Dramático, né? E aí, mas assim, os latinos, os colombianos, cara, fazem amor demais. Paraguai parece mineiro. Paraguai é mineiro. O colombiano de Medellín, cara, é mineiro. E eu tenho uma empresa que a gente é sócio, uma joint venture, de alimentação rápida. Estamos fazendo um piloto em BH, estamos colocando uma unidade em BH, ali perto, na Afonso Pena ali. Legal. E aí, os caras são... Cara, a cultura é a nossa. Eles são lá de Medellín. Mas bem, viajei a América Latina inteira, implantava, cuidava, eu ia desde de conseguir o franqueado para a Localiza, para aquele país, para aquele mercado, para negociar, implantar e acompanhar, fazia tudo. Em todos os países da América do Sul e os países que estão aí até hoje. Então eu cuidei da rede internacional, a expansão internacional vigente até hoje, como franquia, e eu estive na linha de frente dela toda lá nessa época. Foi construída lá atrás. Você vê que nada é no curto prazo, né? Eu estou falando que hoje é forte, a Localiza hoje cresce muito no Brasil, mas o franchising dela é mais forte fora do Brasil. Que foi onde eu desenvolvi lá atrás. E lá atrás, o franchising era nada, fora do Brasil, era só eu lá, exército de um homem só, com poucas pessoas. Hoje o jogo virou. Mas, e aí, voltei para BH, mas ficava 3 semanas do mês
em algum país. Então, você que gosta de milha, né? Eu acumulava muita milha, porque Putz, é bom demais. teve ano que a Localiza tem alguns aviões dela, né? Tem 2 ou 3 aviões dela. Na época ela tinha um. E aí o piloto corporativo, eu não voava, porque só faziam rotas aqui no Brasil, com Salim, etc. Mas eu sabia, eu acompanhava. Ele fez, se eu não me engano, no ano, 320 horas voadas. Eu fiz 340 horas voadas. Então eu voei mais do que o piloto da Localiza voava. Que isso, cara. Porque eu não ia daqui, e naquela época, né? Até hoje ainda é um pouco assim, você tinha que sair de BH, ir para Confins. Confins eu ia para Guarulhos, aí pegava greve da Polícia Federal. Nossa, isso era Toda assim, hora essa época. Isso é show de Brasil, é suco do Brasil. Greve da Polícia Federal em Guarulhos, umas que já tiveram aí, que a fila dobrava o aeroporto de Guarulhos. Você ficava, assim, 8 horas na fila, tudo um caos. E aí você fala, mas passava rápido. Não, foram 6 meses de greve, 3 meses de greve. E eu viajava toda semana com isso. Só que aí eu chegava lá em Buenos Aires, pegava um avião, ia para Córdoba, pegava um carro e ia para Rio Quarto. Era assim, eu ia para Mendoza e descia de carro para Neuquén. Era muita viagem, muita viagem. Ou então, sei lá, eu fui, Peru, Pucallpa. Ninguém vai no Peru, vai em Pucallpa. Eu ia lá para Pucallpa, eu ia lá para esses lugares mais... bem, já passei muita coisa. E aí, morando aqui em BH, já comecei a perceber, aí começou a me linkar um pouco o cara crachá de personalidade, também ficando um pouco mais, ganhando um pouco mais de consciência, ficando um pouco mais velho. Eu já comecei a perceber que eu adorava o franchising, mas porque eu empreendia, cada franquia que eu vendia, cada país desse que eu colocava, cada negócio que eu fazia, eu consegui o cara, eu vendia pro cara, eu convenci o cara a entrar numa marca que ele nem sabia o nome, porque falar Localiza no Brasil é lindo, mas Localiza na Colômbia era localizador satelital. Que é isso? Não significava nada, né? Não diz nada com nada, ninguém sabia o que era. Locadora era Avis, era Hertz, era Alamo, era outra, ninguém tinha link com Brasil, português, espanhol, é muito diferente. Sim. E eu convenci os caras grandes desses países a entrarem para a Localiza e eu empreendia com eles, sabe? Então eu fazia o plano de negócio, acompanhava, depois treinava, depois fazia entregar, fazia tudo, mas no final das contas eu era o executivo e eles ganhavam dinheiro e eles eram os empreendedores. E eu isso começou a me incomodar meio de forma subliminar. E chegou também num ponto na Localiza que eu cheguei no topo da carreira executiva dentro da área de franquia. Eu cuidava da área internacional, não tinha para onde ir dentro do franchise, no conceito de franquia, da franqueadora. Né? E aí o Salim pegando um voo, voltando de uma inauguração de agência no Chile, esse eu estava no avião da empresa, na sexta-feira, voando com ele de volta para o Brasil. Ele na época não tinha muita cerveja artesanal, ele adorava umas estelinhas, então ele enchia o avião de estela e a gente voltava tomando cerveja. Aí já paramos para fazer imigração ali em Foz, e me reabastece de cerveja e vai voar para BH e já estava para lá, mais para lá do que para cá. Salim falou, você tem que sair do franchising, você tem que ir para aluguel de carros, para aluguel mensal, para aluguel de frota, você tem que sair da divisão de franquia. Franchising para você já deu. Isso foi mais ou menos 2010. Aí eu falei, o Salim falou, né, para mim, tá bom, você falou, eu vou fazer. Comecei a movimentar os pauzinhos para tentar sair e tal, mas aquilo ficou porque meu pai aposentou em 2010 também. E aí eu já estava com outro profissional que ocupou a posição do meu pai, como vice-presidente, já tinha o Bruno que estava lá, e eu como gerente internacional. E eu falei, será que eu vou sair do franchise? E aquilo ele falando, até que eu falei, cara, não. E aí minha ficha caiu, que não era... Eu me dava bem com o franchising por causa dessa vida comerciante que eu tinha, essa veia comerciante que eu tinha desde pequeno, de fazer meu corre para ganhar meu dinheiro. Eu gostava disso. E o franchising eu fazia meu corre
para ganhar meu dinheiro, era uma remuneração diferente, mas eu empreendia com o cara, eu entrava na vibe dele, eu entrava no plano dele, eu sentia a dor dele, eu tinha empatia de viver o plano de negócio com cada franqueado. Então eu me senti empreendedor. Aí na hora que você fala assim, eu vou te tirar isso, eu falei, cara, você só executivo, eu vou ter que fazer isso que essa galera faz aí, essa chatice aí, porra, não posso nem falar, né, porque eu sou cheio de executivo. Né? Mas eu vou ter que viver esse cenário aí, né? Não quero, cara, não é pra mim. E aí eu falei, cara, na época meu pai já estava com uma empresa de conselho, de tal, falei, fiz um estudo de mercado, falei, cara, eu vou sair e vou fazer o que o mercado de franquia está carente. Porque querer crescer com franquia, muita gente quer crescer com franquia. Muita gente quer. Coragem com juízo, radar ligado. O que você encontrou no mercado? Eu vi uma janela muito grande, por quê? Porque... Só um minutinho. Quem está me assistindo aqui, isso aqui é uma lista com os 10 modos super jovens, são baseados na teoria de David Mackland. Você pode encontrá-los no site Super Jovem, eles estão descritos por lá. E se você quiser fazer isso que eu estou fazendo com ele aqui, com o Luciano ao vivo, você pode fazer aí da sua casa, só você acessar o site Super Jovem, tem um check-up empreendedor. Tu vai lá, preenche, você vai saber qual que é a sua nota hoje como empreendedor nessas 10 características aí. Que massa. Pô, foi bom ele ter feito isso, porque eu tava vendo uns episódios aí, eu tava assistindo, eu vi ele falando, eu falei, que negócio é esse? É muito legal esse negócio que ele fala, mas de onde que ele tira isso? Agora eu entendi. Vamos fazer esse check-up. Coragem com o juízo, assumir riscos moderados, avaliando alternativas e respondendo pessoalmente por eles. Isso quando você fala, cara, eu vou ir para ser executivo. Pô, o Salim é um bichão, né, velho? O Salim é um cara, também sou fã dele. Mas só porque ele falou, ele não é. Ele é a vida dele, beleza, eu não. E aí ele tá fazendo o corre dele, né? Isso, então, assim, exatamente. Tá no papel dele de estimular os executivos. Por isso que eu falei, eu não posso falar isso não, porque eu sou cheio de executivo lá. O executivo tem que executar mesmo. Estão lá para fazer o sonho deles de outra forma. Pela a potência que você tinha na Localiza, para ele naquela posição você ia mandar bem, né? E na cabeça dele, para ti, ia ser melhor também. Aí tu foi buscar, com o seu radar ligado, a capacidade de se antecipar aos fatos e criar soluções inovadoras antes de ser forçado pelas consequências e pelas circunstâncias. Quer dizer, antes de você tomar uma decisão ruim e fazer o que o Salim sugeriu, você teve um outro ponto aqui que é dou conta. Que é independência e autoconfiança, manter os pontos de vista mesmo diante de oposições e expressar confiança na própria capacidade. Na hora que você fala, eu dou conta, em uma frase você matou aqui, ó, 3 características de uma vez. Ó. Você correu o risco calculado, você teve coragem com o juízo, você entendeu que você dava conta e você ligou o seu radar para buscar uma oportunidade no E André, te falar, no franchise. Tem muita gente que até já me procuraram, mas você faria isso? Você pediria conta para empreender? Cara, é foda, foi difícil. Viu? É mesmo? Foi difícil, foi bom pra caramba. Hoje eu falo, foi bom pra caramba. Mas eu deu aquele aperto no peito várias vezes, que merda que eu fiz. Putz, sabe? Porque de me questionar um pouco, será que eu fiz? Porque é difícil, cara. É difícil. No início, eu vi oportunidade, porque a gente fala, mas entre você ver, você realizar, você ter resultado e as coisas acontecerem, você precisa ter muita persistência. Você tem que ter ali a resiliência, não pode desistir, você tem que acreditar, mesmo quando todo mundo te fala que não dá. O pior, que acho que isso também acontece, você tem os que ficam falando não dá, e você fica com os outros falando vai dar, mas vai lá, faz lá. Mas também não movimenta nada para te ajudar, não faz nada, só vai lá, tapinha nas costas, vai lá, toca lá. Tipo assim, e você tá ali naquele negócio, tendo que fazer, para as contas vencendo. Eu tinha uma carreira, e aí é uma troca muito forte, né? 12 anos de chegar no topo de uma posição na empresa, na divisão que eu tava, novo. Uma empresa grande, né, cara? Ganhando um puta de um salário,
benefício, plano de saúde, carro, cartão de crédito, tudo. Eu viajava 3 semanas no mês, não gastava com nada, não sabia o que era gastar. Entendi. Tudo era empresa, né? Eu era executivo. E aí você vai, eu vi ali uma oportunidade, aí eu falo isso, é só, obviamente, hoje eu olho para trás e agradeço por tudo, mas é porque doeu, nas né? dores, se você não reflete a decisão, se não dá o aperto no peito, cara, não é normal, você não é normal. Porque uma pessoa normal vai apertar o peito dela, porque ela tem consciência do que ela abriu mão. Sim. E aí eu acho que essa consciência que me fez apostar mais cada vez mais fundo. Toda vez que apertava o peito do que eu fiz ali, o que eu abri mão, para o que eu estava construindo, eu falo que eu só tenho plano A, eu não tenho plano B. Eu não vou ter plano B. Eu saí e eu vou persistir. Eu até acho que a gente tem que saber a hora de sair. Hoje, com muito mais experiência e aprendendo todo dia, eu tenho certeza que a gente tem que aprender a hora certa de sair das coisas ruins. Claro. Das coisas que não dão certo. Às vezes a gente fica tempo demais insistindo com o problema. Sim. E aí o problema fica grande demais. Mas naquele momento eu não tinha essa opção. Persistência e insistência, né? É isso aí. Ser persistente, ser teimoso. É isso. Naquele tempo eu não tinha essa opção, eu não tinha como... Eu tinha que ser teimoso. E qual que foi qual que foi os cagaços lá, conta isso, as tretas, os pepinos? É muito assim, e são pepinos que eu acho que qualquer um que empreende tem, porque a falta de experiência com o empreendedorismo. Apesar de eu empreender com o cara, mas eu era lateral, né? O risco era dele, o dinheiro era dele, né? Não era meu, eu era executivo, o meu estava lá. Então, eu sonhava com ele, mas não vivia na pele dele. Isso acontece demais com o brasileiro, né? Eu vejo, eu vou tentar ilustrar melhor esse exemplo, eu adoro falar isso, que é um comportamento de manada, sabe? Uhum. Você vê, abre uma paleteria, cara, paleteria dá dinheiro, é fácil de montar, vou botar e bota, na mesma rua tem 10 paleterias, tem maqueria, tem 10 temaqueria, sei lá, até hoje, uma infinidade de exemplos de negócios que você vê um dando certo, de repente na mesma rua tem 10, porra, não dá certo para um, não dá certo para 10. Isso. Aí tá ruim para todo mundo passa perto. E aí eu fui lá empreender, eu vi que o mercado de crescer com franquia, todo mundo queria. Estava num boom nesse mercado, né? O mercado de franquia particularmente cresce várias vezes o PIB há muitos anos de forma consecutiva e desde 2005 ele é muito acelerado. E estava um boom, sempre crescendo muito. Eu via muita gente nova entrando no franchise, fazendo franquia, crescendo seus pequenos negócios com franquia e crescendo muito, e virando grandes negócios. Mas via muito mais gente tentando e não conseguindo. É mais ou menos 90-10. 9 a cada 10 que tentavam crescer, que tentam, até hoje esse número é assim. Cada 10 que tentam crescer com franquia, seu negócio, 8 a 9 dá ruim. Não consegue. Nossa Senhora. E eu via isso lá. Eu senti isso em 2010, 2011 eu já senti, aí em 2012 eu tomei coragem, fiz uma pesquisa, peguei empresas que quiseram crescer, que queriam crescer com franquia, anunciaram que ia crescer com franquia 5 anos antes, e que contrataram grandes consultorias especializadas para isso, 5 anos antes, e fui pesquisar como é que foi a trajetória delas. Das 10 que eu peguei, 9 não tinham prosperado. Não que quebraram, mas não tinham prosperado com franquia. Aí eu fui entender os porquês, eu falei, cara, eles não sabem ser franqueadores, eu sou franqueador, família de franqueador, meu pai, sei tudo, sei localiza, tudo que a gente fala. O que é não saber ser um franqueador? Eu não saber, porque um franqueador, você tem um negócio principal. Então, você tem lá um negócio de pipoca, um carrinho de pipoca que você quer franquear. E aí, você sabe fazer pipoca, você sabe tudo do ponto, da panela que usa, do método, do marketing que você faz, da geração de demanda, dos insumos, dos fornecedores, você tem do sistema, da tecnologia, você tem tudo para fazer pipoca, para fazer esse negócio de pipoca funcionar. Aí o que é a cabeça do empreendedor? Eu vou franquear,
que aí agora eu não tenho dinheiro para ter 1000 carrinhos de pipoca, mas eu vou franquear, eu posso ter 1000 franqueados, cada franqueado tem 2, 10, 20 carrinhos, e esses caras vão crescer seguindo o meu modus operandi aqui. O modus operandi de fazer o negócio funcionar. Beleza, isso é fazer franquia. Essa é a ideia da franquia. Você usou tudo aqui, transferência de conhecimento, uso de uma mesma marca, percepção de rede, você fez vários funding, né? Você financiou o seu crescimento, tudo bom do franchise, poder de barganha, consegue comprar melhor, aumentar a margem, tudo que o franchising pode te oferecer. Só que você é um cara que tem vários outros pontos, mas esse é um ponto principal, que você é bom para fazer pipoca, você não é bom para transferir conhecimento de como fazer pipoca, de como ganhar dinheiro fazendo pipoca. Eu falava muito isso na Localiza. Alugar carro, os caras fora do Brasil, os empresários, eu conversei com grandes empresários da América Latina. Eu ia contar da Localiza e ele falava, por que eu vou comprar a Localiza e não vou comprar a Alamo, a National, a qualquer outra, Hertz, Avis? Por que eu não vou comprar delas? A Dólar, tem tantas e que são mundiais, que estão bem... Vou pegar um tupiniquim aí, um índiozinho brasileiro que vem aqui falar que acha que é o maior do mundo e que vem aqui e cantar de galo comigo. Aí eu tinha uma frase que eu desarmava eles, e essa frase serve muito para essa realidade do franchise, que é: alugar carro, qualquer um aluga, tem muitos. Ganhar dinheiro alugando carro, somos poucos. A Localiza é a locadora de carro mais rentável do mundo. Isso desde muitos anos. Nessa época ela já tinha capital aberto. Eu lembro disso. Eu lembro que no Carimotion a gente sabia o lucro por quilômetro rodado. Aqui... Foi uma parada que o Edson ele chegou e deu uma aula pra gente. Assim, eu falei assim, cara, ele falou, André, quanto você acha que o lucro? Eu falei, uns R$10. Ele rachou da minha cara. Falou, se a gente conseguir bater R$2 por quilômetro rodado, lindo. Por diária, desculpa, tá lindo. A gente bater R$2 por diária, tá lindo. Caramba, velho. Cara, e assim, a ficha muda, porque depois abriu o capital e aí veio a gestão de ativo. Aí isso foi quando? 2005, abriu o capital. E aí veio a visão, era gestão de ativo. Porra, mudou. Então, assim, mudou a ótica. Não vamos entrar nisso não, mas assim, ganhar dinheiro alugando carro somos poucos. E essa é a essência do franchising, que é fazer pipoca, ter um negócio de venda de pipoca, então pode ter um tanto de gente fazendo, pode ser cópia. Mas ganhar dinheiro fazendo isso, é isso que você tem que ensinar para o seu franqueado. Só que esse cara, ele é ótimo para fazer, ele não é bom para ensinar. E o cara, quando vai para o franchising, ele está montando uma escola de empreendedores, para fazer o negócio dele funcionar. Ele tem um método, ele sabe o que ele precisa, ele estrutura, então, uma forma de fazer esse conhecimento chegar em vários outros. E é um outro chapéu. O KNAI é diferente, desde a estrutura de funcionamento contábil, tributária, até o mais óbvio operacional, geralmente, não bate nada com o negócio principal. Até quando o cara está franqueando escola, tem diferença, porque a escola geralmente tem como o ICP, como cliente final, um aluno. Tá ali uma pessoa qualquer. Aqui o franqueado, ele tem as características próprias. Ele não é um aluno, ele é um sócio moral. Então é uma escola de ensinar sócio. Puta, não existe, é outra coisa. Não é todo mundo que sabe ser dono de uma escola para ensinar sócio. Sabe? O idioma é outro, o comando é outro, a resposta é outra. Então, fazer franchising não é fácil. E eu via isso. Falei, é aqui que está o gargalo. Então, eu vou montar um modelo de franquia onde, naquele momento, eu vou ser consultoria especializada em franquia. E naquele momento, e até hoje, tá? Apesar das IAs aí, até hoje muita gente acha que franquia é manual, é replicar padrão, é replicar processo. Eu já aprendi isso com meu pai. Até o Edson aí vai lembrar disso também. Você citou aí, o Edinho foi meu pai que contratou ele. E meu pai, desde sempre na Localiza, ele já falava, tô nem aí para manual. Franquia, esse negócio de manual, pra ficar em cima de mesa, não funciona. Eu, quando entrei na Localiza, eu passei no call center para atender franqueado, ficava no suporte a franqueado. Cara,
eu vi ali que não funcionava, porque eu tinha um manualzinho. Aí, um BO no POS, no sistema, qualquer coisa, eu ia lá. Só que eu fui lá. Em 2 meses eu já estava assim, filhão, tá na página 39, letra B do seu manual. Você já me ligou aqui 3 vezes esse mês para falar disso? Por que você está me ligando de novo? Pô, você já não tinha mais paciência, porque o cara não lê. Entendi. E não é só isso, não estou falando só do manual, mas é a essência. Então, eu vi que o método para funcionar, eu tenho que ensinar esse cara a montar essa escola. Então, muito mais do que a entrega da documentação, é a entrega da mentalidade. É o treinamento do cara para ele ser franqueador. Pô, isso é e eu foda, fiz hein? o método para isso. E comecei a fazer. Só que, os caras estão querendo comprar manual. E eu estou tentando vender mentalidade. 2012. Né? 2012. Com capricho. Com conta para pagar, com tanto de coisa e tal. Disposição de fazer sempre melhor, superando expectativas e padrões de qualidade. Você isso. pegou o manual. Olha que interessante. Manual é o que o seu cliente demanda, né? Isso. Aí tem aquela frase do Steve Jobs, que eu levo ela para mim, toda hora eu falo ela com o meu pessoal de produto, que é o seguinte, cara, o cliente não sabe o que ele quer até você mostrar para ele. Ele não sabe. Não sabe. Ele vai chegar pedindo manual, mas ele não quer o manual. Ele quer vender bem, ele quer o negócio dele funcionando direito. Não é o manual que ele quer. Pra você ter uma noção, eu começo um projeto de consultoria hoje dando uma aula básica, lesson 1 do que é franquia. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que sabe o que é franquia, mas ninguém sabe o que é franquia. Se eu fizer, sabe até a página 2, porque se eu falar assim, beleza, sabe o que é franquia, marca, know-how, né? O que é o royalty? Puta, aí eu escuto cada coisa, é o básico, o royalty é a página 2. O cara não sabe o que é o royalty? Ele sabe como é que é, mas ele não sabe me explicar a essência do royalty. Para que ele sabe? E eu não vou te perguntar não, porque depois você não vai saber. Mas, não, provavelmente eu não sei. Mas é o ar que a franqueadora respira, é o que vai manter o motor funcionando. Obviamente ele pode ser é o que a franquia recebe para você estar usando a marca dela. Isso, mas é porque... mas aquilo ali dá atração, para você gastar com branding. É o ar que a franqueadora... Não é lucro, não é resultado, não é nada. Aquilo dali precisa ser com aquilo que você vai viver para poder ensinar os seus sócios morais, que são seus franqueados, a ganharem dinheiro operando o seu negócio. E aí, como que você faz toda essa... O que você precisa? Quais são os ingredientes que você precisa para fazer isso tudo funcionar? Vem desse royalty, vem dessa receita. Então, é uma taxa de remuneração do sistema. Mas, bem, e é normal não saber. O que eu estou falando é que, cara, eu já aprendi ali de cara que precisava dar essa aula para esses caras, para nivelar. E fiz um método, e aí fui construindo esse método. Como toda empresa de consultoria, você aprende muito com os clientes, muita gente fora da curva. Deus coloca muita gente boa no caminho também, e eu aprendi com muita gente, fui melhorando. Rapidamente eu percebi que eu era muito bom nisso do método, em transferir esse aprendizado, em transferir as coisas mesmo. Eu me entregava, me doava, eu fiz um negócio bom, que funciona até hoje, com todas as modernidades aí. Mas naquele momento, 2012, 2013, eu era muito bom falando de um segmento. Eu tinha um idioma muito voltado para a prestação de serviço, que era o aluguel de carros. E aí eu era muito procurado pelo food service, para alimentação, hamburgueria, por roupa, vestuário. Pô, teve uma vez o cara falou, qual que é o CMV? Eu falei, puta, CMV? Deu tela azul na hora. Sabe? Pô. E aí eu fui começar a ver que eu não sabia, cada setor, né? Eu até tem uma linguagem, né? Fui diretor de uma rede de supermercado, eu falei, cara, a gente é burro velho, mas a gente aprende sempre, né? Eu cheguei na rede de supermercado e eu vi que eles falavam outro idioma. Eu falei, cara, tudo que eu escuto aqui, depois de velho, parece que eu estou escutando a primeira vez. Tem que traduzir tudo, né, cara? E aí eu falei, pô, preciso aprender sobre outros setores. Eu era muito bom ali na Localiza, muito fechado, então, para poder ter uma consultoria onde eu sempre quis estar, que é entre as primeiras do mercado, ou a primeira do mercado. E aí, eu indo conhecer eventos de franquia fora do Brasil, em 2014 eu fui na IFA, que é uma feira de franquia da International Franchise Association, em
foi em Las Vegas, ou em New Orleans, não me lembro, acho que em New Orleans. E aí lá eu vi que 12% das franquias americanas eram vendidas por brokers, por intermediários, como se fossem imobiliárias de franquia. E eu falei, pô, tá aí, vou virar uma imobiliária de franquia. Vou matar 2 coelhos com uma só. Fiz o plano, parece ser um bom negócio. É um negócio que tem pouco no Brasil, né, cara? Broker de negócios. Tem pouco. Comparado com os Estados Unidos, tem pouco. Mas cresceu muito, mas tem pouco. Entendi. Ainda tem bastante espaço ainda para crescer. Tem. E eu vou virar broker de franquia, ganhar dinheiro como broker. E qual que é o ganho secundário? Vou melhorar meu método de formatação de franquia. Broker é tipo um corretor para quem está assistindo, né? É um corretor, uma imobiliária, então eu vou virar corretor de franquia. Aí eu mudei o nome da minha empresa, que chamava Anilton, para chamar Loja de Franquia. Eu registrei o Loja de Franquia, tive uma loja na rua, como uma corretora mesmo, na Savassi. Eu acho que eu lembro. Vermelha, ali na frente do Rei do Pastel. Fiquei na rua, nunca ninguém ficou tanto tempo com loja de venda de franquia na rua. Eu saí da rua na pandemia, e aí porque também o negócio foi vendido, que eu vou chegar nisso agora. Mas aí eu virei broker, vendia Bob's, Habib's, Luiza, vendia tudo grande, eu pegava mandato de venda, vendia as franquias deles e tal, então eu conhecia tudo do que eu poder vender. Ele me dava acesso a tudo, então eu tinha todo o acesso a muitos negócios, aprendi muito com esses negócios, outros negócios, e levava todo esse conhecimento para o método, para formatação de franquia. Então eu comecei a conseguir falar com todos os segmentos. E, bem, aí deu super certo, ia dando certo, obviamente, aí, os desafios, empreender, loja na rua, gente, corretor, vendedor, consultor, cenário todo, cliente, tudo funcionando, a gente aqui no mercado muito tradicional, né, Minas e tal, aí abri a loja de franquia em São Paulo também, foi indo, desenvolvendo. Conheci meus sócios atuais, fundadores da 300, que é o Leandro e Leonardo Castelo. Eles tinham uma empresa que estava crescendo muito, chama Ecoville. 2 sócios chamados Leandro e Leonardo? Leandro e Leonardo. Meu Deus, isso deve dar muita piada toda hora. Eles são mais velhos que a banda, né? Os cantores. Né? Então, assim, eles são Leandro e Leonardo antes do Leandro e Leonardo. Eita. Mas falar que eles mandam sertanejo no viola e acabou. Eu leio o Léo e o seu Edmar, que é o pai deles, que é muito uma peça rara. E a história deles eles são irmãos mesmo. Eu vou nem entrar na história deles, porque a história deles os caras em 2007 dormiam, 2007. Eu falo assim, pô, eu gosto muito da minha história, tudo que eu aprendi, mas na hora que eu olho a deles, os caras em 2007 dormiam no chão de um galpão e saía de manhã para vender produto porta a porta. Caramba, hein? E hoje tem um império, por assim dizer, né? Cresceram demais, exponencialmente. Chique. Foram empreendedores em Endeavor, foram empreendedores do ano pela Ernest Young, pela UI. Os caras são muito bons. E aí eu conheci eles num evento de franquia, uma convenção de franquia em Comandatuba. Eles até têm um carinho muito especial comigo, porque eles apanharam muito nessa convenção, porque eles vinham crescendo muito. O mercado não estava acostumado com um crescimento muito bom, muito rápido. Sim. E eles estavam crescendo muito rápido, porque eles levaram para o mercado de franquia, e hoje está presente no mercado de franquia. A gente mudou, né? A 300 mudou através deles o mercado de franquia. Eles levaram a emoção para o processo de venda de franquia. Por quê? Porque antes o processo era 100% frio e consultivo. Então era quase anti-venda. E aí eles mudaram a dinâmica. É um processo hoje quente, cálido, acolhedor, mas obviamente para fazer a venda acontecer. E eles trouxeram isso da empresa da Ecoville, que eles faziam venda porta a porta, eles crescem com meta, eles estudaram venda. A vida deles, você fala, onde que foi a chave de mudança? Quando eles entenderam que vender não é um dom, que vender é técnica, é método, é estudo, é prática. E pronto, eles entenderam isso, passaram a estudar, passaram a aplicar, o negócio voou e a vida deles mudou. Uhum. E eles levaram essa mesma visão para o mercado de franquia, que até eles chegarem não aplicava, não tinha técnica, era reativo. E aí eles voavam, cresciam muito, o mercado falava muito mal, criticava muito,
vai dar certo, voo de galinha, vai quebrar, etc. Entendi. A Ecoville está aí até hoje, inclusive, que é essa empresa. E isso em 2016, nesse negócio. Então todo mundo batia muito neles nessa convenção. Eu sentei no ônibus do lado deles, indo de Comandatuba para Ilhéus. E aí falei, cara, vocês devem ter apanhado muito. Mas se vocês têm a consciência tranquila que vocês estão fazendo bem, se o seu franchising é aquele para ensinar os caras a se darem bem na vida, se isso é legítimo, não desiste. E aí, eu não sei por que eu falei isso com eles, mas eu falei e isso marcou muito a cabeça deles. E aí, quando eles montaram o negócio da 300 em 2019 para 20, eles me chamaram lá. Eu fiquei impressionado porque é uma aceleradora de franquias, onde eles fazem, a gente faz, né, hoje o sócio, a gente faz a parte de crescimento. Entre as atuações, eu faço a venda da franquia para algumas marcas, para muitas marcas. E nisso daí era muito similar ao que eu fazia na loja de franquia, porque na loja de franquia eu também vendia marcas. Só que na loja de franquia eu tinha 6 vendedores. Eu marquei aqui Curiosativo 2 vezes, porque a primeira foi na loja de franquia. Você abriu uma loja de curioso, né? Tipo assim, eu vou abrir uma parada que eu vou vender outras coisas e eu vou acabar descobrindo um monte que... E foi. E aí... E esse Curiosativo tá muito em mim, né? Investigar clientes, fornecedores, concorrentes, consultar especialistas e estudar o mercado. Tudo que você fez. Exatamente. E essa loja de franquia era Oceano Azul, né? Era Oceano Azul. Olha pra você ver, olha só pra você entender. Era Oceano Azul, eu tinha 6 vendedores. Eu vendia 10 franquias por mês. Isso parece bom. É bom? É bom. Aí em 2019 eles me chamaram e falaram assim, Luciano, vem cá conhecer o negócio que a gente está fazendo. A gente aqui pela Endeavor, a Endeavor abriu muito a nossa cabeça, a gente visitou a Y Combinator, aceleradoras nos Estados Unidos, a gente vai trazer um conceito de aceleração para o mercado de franquia. Conexão, utilizar pessoas-chave de estratégia para influenciar e manter relações comerciais. Manda bala. Isso é o que a gente mais faz. E aí, a gente vai fazer um negócio que é esse, eu vou vender franquia. Pô, vender franquia é o que eu também faço e tal. Só que eu sabia que eles eram na Ecoville, numa marca, eles vendiam muito. Falei, pô, massa. Eles falaram, a gente não chama ninguém para conhecer, mas eu vou te chamar, vem cá conhecer. Eles estavam em reforma. Eu cheguei num lugar, um prédio lá em Joinville, eu peguei o avião e fui. Porque eu também não era normal de isso, mas eu peguei o avião e fui. E aí cheguei lá, aliás, eu fui porque eu queria vender para eles. Eu queria ser vendedor da Ecoville para eles. Aí eu fui para tentar captar eles como cliente. Aí cheguei lá, eu vi um prédio grande, cheio de gente mexendo lá na obra, na reforma. Eu entro assim, um galpão gigante, cheio de mesa, um tanto de cadeira. Falei, cara, beleza, o que vocês vão fazer aqui? Não, aqui é só o time de vendedor. Eu pensei, pô, eu tinha 6 vendedores. Não, mas o que vocês vão fazer? Mas não entendi, né? Vendedor? Falei, é papo, né? Deixa eu entender. Fazer pergunta desconstruída para ver se ele cai em contradição. Ele falou, não, é o seguinte, a gente vai botar... E ele falou quase que com vergonha. Para começar, a gente vai começar com 50, mas eu quero terminar o ano com 100. Eu 100 o quê? Vendedores. Eu disse, porra, eu tô fazendo isso há 6 anos. Tenho 6 vendedores. Os caras vão começar um projeto com 50, outra escala. Aí que você vê que 50, você acha que você sabe, você vê que você não sabe nada. É outra coisa. Aí mexeu com o meu emocional. Eu falei assim, cara, como assim? Que isso? Os caras são doidos. Primeira coisa que todo mundo faz, vai dar errado, vai quebrar, vai não sei o quê. Depois eu falei, não, vai dar tudo certo. Porque os caras sabem vender. Eu já vi, então, que é isso? E aí, logo depois veio a pandemia, e aí eu recebi um convite para ser diretor de uma rede de supermercado, em paralelo com a empresa, também fiz um sócio que cuidava que é o Vinícius hoje, que é meu sócio, deixei a empresa rodando, nesse meio tempo eu recebi esse convite para cuidar de um projeto grande, era um projeto de turnaround, de uma rede. E eu falei, esse projeto vai consumir muita energia, né? E aí eles me ligaram na mesma semana e falaram, Luciano, a gente
tá bombando, ele já tinha explodido com esse negócio, tá crescendo muito. A gente é muito assediado por marcas querendo crescer com franquia. E eu vou montar uma empresa de consultoria para isso. Queria muito fazer uma sociedade com você, mas vou fazer contigo ou sentido. Queria que fosse contigo. E aí, obviamente, eu topei. Que ano que era isso? 2020. Foi logo que você vendeu? Aí eu vendi uma participação relevante para eles, toquei o projeto da rede de supermercado, meu sócio ficou na frente desse negócio da consultoria. E a loja de franquia? Virou 2021, final de 2021, a gente entrou com um conceito de ecossistema da 300, onde a gente mudou a marca. A loja de franquia passou a chamar 300 Consultoria. Então eles viraram seu sócio, você vendeu uma parte para eles. E vendi uma parte para eles. E aí um ano depois, olha que interessante, de 2020 para 2021, ainda como loja de franquia, eu não estava no negócio. Quem estava no negócio era meu sócio. Quem estava tocando aqui o dia a dia era meu sócio. Ele está contigo ainda? Sócio de Veste. O Vinícius, que eu até vou falar para ele vir aqui. Ele é um sócio, ele era meu vendedor. E aí eu fui subindo ele, dei um Veste e tal, uma participação, e com esse projeto muito grande eu deixei ele como head. E vendi. Só que em um ano essa empresa cresceu 10 vezes. Comigo fora. Eu não entendia nada. Eu falei assim, cara, não tô acreditando. A distribuição de lucro vindo, eu falei, cara, não tô acreditando. E como assim? Aí que você vê que as coisas são... O negócio é impressionante, a escala, né? O poder da escala. Cresceu muito. Aí, só que a gente entendeu que para ter sinergia com a 300, com esse negócio da 300, com o que a gente queria desenhar, com o que a gente é hoje, não tinha sentido eu ter uma empresa de fora fazendo consultoria que eu indicava. Vamos trazer para dentro, para usar a 300. E aí a gente passou a usar o nome fantasia 300 Consultoria. Hoje a 300 tem 4 grandes verticais. A 300 Consultoria, que é essa empresa. A 300 Aceleradora, que é a origem de tudo. A 300 Aceleradora, ela precisa, para ter break-even, tem que vender em torno de 4 a 5 franquias mês. Entendi. Só que isso é uma velocidade muito rápida. Então, se eu pego um cara, igual você citou, o Lucas, da Fast Tennis, e conecto ele, que nunca foi franqueador, que nunca cresceu muito, que não sabe tudo, e conecto ele numa máquina para vender 5 franquias mês, e é juros sobre juros, né? 3 meses são 15, e vai subindo, né? Mínimo, que eu posso vender 10, posso vender 20, ele quebra, porque ele não consegue entregar suporte e atendimento e fazer a dinâmica funcionar. Então a gente entendeu isso na prática, e aí a gente montou uma vertical, que até sou eu que cuido aqui, que chama 300 Scale Up, que é pré-aceleração, que é uma estrutura, funciona em BH, na Rua da Bahia, é uma estrutura preparada para vender, em média, uma franquia mês. Entendi. Para quê? Para dar tempo da marca prender o game, de fazer o franchising funcionar. Depois ele sobe para aceleração. Foi o que aconteceu com o Lucas. Ele fica aqui e fica lá também. Hoje o Lucas vende uma franquia a cada 3 dias, mais ou menos. Muito bom. Então ele tá Fast Tennis, né? Ela tá na Scale Up e na aceleração. E a Fast Tennis foi uma consultoria, né? Eu fiz o projeto de consultoria dele em 2022, aí depois terminou, 23 ele ficou um ano e meio na Scale Up e foi começar a acelerar mesmo no final de 24 para 25. E aí a outra vertical é a de gestão. Então a 300 Consultoria, 300 Aceleradora, 300 Scale Up, 300 Gestão. A 300 Gestão é uma vertical de serviços compartilhados de franqueadoras. Então as franqueadoras podem se conectar lá para todo o CSC de advogado, de suporte a franqueado, de treinamento, de geomarketing, de marketing, de implantação, de tudo, ela opera. Então é uma estrutura grande, a aceleradora funciona em Joinville, a Scale Up e a consultoria em BH, e a gestão funciona em Porto Belo, do lado de Itapema, Santa Catarina também. Ela cuida diretamente de 2.000 franqueados debaixo dela. Que legal. E isso a gente chama de ecossistema. Dentro desse ecossistema tem transversais de educação, né? Então você tem imersões,
Tem várias linhas de Você tem educação. franquia de tudo quanto é tipo? Hoje são em torno de 90 marcas ativas ou que a gente tem participação dentro desse ecossistema, de todos os tipos que você pensar. São 14 mil franquias vendidas, em torno de 8.500 em operação. O nosso objetivo é ser maior que a maior franqueadora do mundo. A maior franqueadora do mundo é a 7-Eleven, de loja de conveniência, está muito forte. Sei demais. E ela tem 85 mil franquias, operações. Então a gente hoje é 10% dela, falta um chão, né? Até 2035 a gente quer chegar lá. E aí a gente também tem mais de 1.000 projetos de consultoria entregues já. Eu tenho vários projetos de consultoria que não estão dentro do nosso ecossistema. Por exemplo, EMIV Segurança Eletrônica, é um projeto de consultoria nosso. A gente que fez a formatação, todo o desenvolvimento do negócio, mas ele cresce com as pernas próprias. Ele não está conectado no nosso... porque a aceleração é uma opção, não é uma obrigação. Eu ensino para ele como crescer. Só para falar que você gabaritou aqui, Luciano. Dividir grandes... próximo passo, dividir grandes tarefas em subtarefas com prazos e revisar planos constantemente através de registros. Você fez isso em vários momentos aqui nessa conversa. E o hiperfoco, cara, que você acabou de colocar aqui, definir metas com significado pessoal e com clareza, de curto e longo prazo. Eu achei interessante que nesse modelo que você criou de diminuir a escala para ter uma escadinha para o cara conseguir aumentar a escala, quer dizer que você está pensando no próximo passo sempre. Tanto o seu quanto o seu cliente ali, né? Olha que agora eu vou te... E o foco, só a questão do foco, que é uma parada assim que falta muito hoje, principalmente na cabeça do empreendedor, que é sempre que você saiu de um projeto, você mudou. E o empreendedor vai botando debaixo do braço, ele acha que o tempo dele é infinito. Vai empilhando os pratinhos. Vai empilhando, roda um de cada vez, cai uns 3, quebra, ele põe outro. E a gente não deixa de ser assim, não. É um exercício, tá? É um exercício, um desafio, a gente olha para trás, a gente fala que é tirar a distração. A gente tem que ter momentos que a gente tira a distração. Isso é oportunidade ou é distração? Tem muita coisa que é distração. A maioria disfarçada de oportunidade. Então, isso é distração. Tira da frente, limpa o caminho. A gente faz isso pelo menos 2 vezes por ano, a gente está tirando as distrações da frente. Agora, te falar só para a gente finalizar, falando de foco, esse negócio tem tanto foco que o nome 300, tem muita gente que acha que é do filme, até porque a gente tem gritos e tal, a gente é uma empresa muito de guerra. Vocês fazem aqueles Eu não sou o cara do AU, não, mas eu vibro na energia, porque a energia contagia. Todo dia, antes de começar o trabalho, aqui em BH, se você for, você vai ver, às 9 horas da manhã, a gente faz uma oração para quem quiser, para quem for tiver alinhado com a crença. A gente faz uma oração, um Pai Nosso, e dá o grito de guerra para começar o dia. Tem vários outros rituais, mas esse é todo dia e é muito bom, é muito energizante. Mas o nome 300, então o pessoal acha que até tem alguma sinergia, mas tem a ver com foco. Porque por que a gente se associa nos negócios? Né? Hoje eu presto serviço de venda também, mas só agora, depois de 6 anos de negócio, que a gente começou a fazer isso. Mas todos os negócios que a gente faz a expansão é através de sociedade. Eu tenho 35% desses negócios. Então você já falando de alguns aqui, o do Fast Tennis, tem vários outros aí. E eu não quero ser sócio de 300 negócios. É uma tese de aceleradora que está muito ligada a fundo, a Venture Capital. Eu não quero ser sócio de 300 negócios, eu quero vender 300 negócios. Eu não quero ser sócio, eu quero vender. É diferente a percepção. É mais ou menos aquela história que eu falei que a Localiza mudou quando ela entendeu que o negócio não é aluguel de carro, é gestão de ativo. Eu não quero ser dono de negócio, eu quero vender o negócio. Eu quero o equity, eu quero o poder do equity dos negócios. E é isso, a tese é essa. E aí o 300, ele é mágico dentro do franchise. O que é equity? É uma pergunta boa.
É uma pergunta porque é boa. um nome que roda. Eu tô no Mastermind do Grupo Primo, ele chama Equity+. Todo mundo fala Equity, mas ninguém explica. O que é equity? Equity tem a ver com o valuation da empresa, né? É um valor entre uma... Eu entendo o poder do equity com o poder da participação societária, mas a participação societária não é o capital social, literal, o patrimônio. ele é um espacinho ali, não é? Tipo, entre é o capital que sobra antes do imposto e do... Tem várias formas, né? Mas assim, porque depende da tributação. Tem uma definição disso mesmo, mas eu não vou nessa literal. O equity, para mim, é o poder de geração dos financeiros, será? Tem uma... ele não é o lucro bruto, não é o lucro líquido, né? Não, é porque o equity, vamos lá, Tanto que os valuations lá que os caras fazem, tá vendo como é que a parada é complicada? O valuation que os caras fazem lá é equity vezes não sei quanto, não sei o que. O equity vem da participação societária. Então, se você tem um negócio 100% de cotas, você tem 35%, no nosso caso, a gente tem 35% das cotas, tá. Eu tenho 35% do equity desse negócio. Ah, pode crer. Tá? Então, assim, só então, para no conceito que você colocou, o equity porque o pessoal floreia, vai para outras leituras e dá para ter, e não tem ninguém certo, ninguém está totalmente certo. Acabei de confundir equity com EBITDA. Você está confundindo com EBITDA, isso. Que tem a ver com o que eu vou falar aqui. Uhum. Então, o equity está muito ligado à participação societária. Só que o poder do equity é como que você multiplica o valor da sociedade. Uma coisa é eu entrar num negócio, numa quadra de tênis... Se eu quero equity, vê se eu estou entendendo certo. Eu quero equity de um investimento de negócio. Então, se eu quero equity, eu estou querendo, na verdade, a valorização potencial que aquele negócio tem no futuro. É exatamente isso que eu falo. Então, assim, o poder do equity eu entrei numa quadra de tênis com 1, 2, 3 unidades com 35% desse negócio. Esse negócio vai ser vendido por um múltiplo de EBITDA, vamos dizer assim. Então, o EBITDA é o lucro que ele tira no ano, para lucro operacional anual. Vai ser 3 vezes o lucro, 5 vezes o lucro, 10 vezes o lucro? Não sei. Vai ser um múltiplo desse lucro, provavelmente. Mas um negócio de 3 quadras, qual que é o lucro? É X. Eu entro nesse negócio. Aí eu multiplico esse negócio, escalo, hoje está com 270 vendidas, vende uma a cada 3 dias, aí eu já vou ter 1.000 quadras. Então, quando eu entrei com 35%. 330 vezes mais... de um negócio que valia X. Mais equity. Quando eu tiver 1.000, eu tenho 35% de um negócio que vale 330 vezes X. Entendeu? E a curva é exponencial, ela não é gradual, ela vai exponencializando. Então ela vai ter muito mais valor. E o poder do equity eu poder ganhar daqui para cá. Eu quero ter esse ganho exponencial, mas esse ganho exponencial eu tenho que tirar, eu tenho que sair do negócio. Para eu ter o poder do equity, eu tenho que sair dele. Então eu tenho que vender lá na frente. Então é um negócio voltado para a venda do negócio. Então por isso que eu falo, eu não quero ser sócio, eu quero vender os negócios, eu quero sair deles. Mas eu não saio a qualquer momento, eu tenho que crescer para eu poder ter o ganho para poder sair. E aí o 300 está muito ligado a isso, porque uma rede de franquias, um negócio que cresce em rede, geralmente, em números médios, né, eu posso pegar um papel, fazer e te demonstrar claramente, quando chega a 300 unidades, ele tem um resultado que a gente considera... Vou parar. Quanto que você acha que é o melhor momento para vender um negócio? Quanto que você venderia o seu negócio? Quando ele estiver lucrando absurdo. Quando ele estiver muito bem. Então estamos alinhados. Na crista da onda. Qual que é o melhor? Porque a gente até falou de demorar demais para tomar a decisão. Tem muito empreendedor que fica segurando e fica persistindo no problema. Porque o melhor momento para sair de um negócio, se você quiser sair, né, ninguém é obrigado, quando ele tem o melhor lucro operacional. Você está tendo 70% de lucro operacional, você não tem jeito de ter 100% de lucro. Impossível. Então 70% é o máximo que você vai ter. E quanto melhor é seu lucro operacional, mais múltiplos vão te pagar nessa curva exponencial que eu te comentei.
E então o melhor negócio para sair é quando você tem o melhor lucro. E aí, voltando aqui no 300, geralmente uma franqueadora com 300 franquias em operação, ela tem uma equação de diluição de custos para fazer essa essência de ensinar empreendedores a ganharem, sócios franqueados a ganharem dinheiro operando o negócio, dilui tanto o custo dela que ela tem um resultado de um EBITDA perto de 70%, ou seja, a cada 10 sobra 7. A cada 10 que entra de dinheiro sobra 7. Então explica o EBITDA que eu estava tentando explicar ele. Ele é a parte... É ganhos antes. Ganhos antes de quê? Before. Taxas, juros. Ah, juros. Taxa é imposto. É taxa de amortização. Amortização. Entendi. E financiamento, custo financeiro. Mas tudo bem. Pode ser EBITDA ou EBITDA. EBITDA. E sem a amortização no final. Mas e aí você acha que você consegue EBITDA vezes quanto nesse caso aí? Aí você pode conseguir vezes 10. Vezes 10. Tem casos, às vezes, já tem história, aí é difícil, né? Porque o que você consegue é o que o mercado paga, depende do mercado. Aí você tem casos de franqueadoras grandes que já foram vendidas, o Flávio Augusto é uma prova, com EBITDA vezes 17. Então, o nosso alvo, o nome da empresa, já é, falando de foco, já é focado no momento de saída do negócio. Pô, sensacional, cara. Queria estender até a hora que fosse. Nós já estamos chegando no nosso finalmente aqui. Só para a gente terminar, cara, o DOT8 ele tem um recurso de múltiplos CNPJs, agrupamentos, que é muito usado em franquia. Queria te deixar ciente, se você precisar da gente, nós estamos à sua disposição. Vamos conhecer. E o Busca Milhas aprende para ensinar os seus franqueados a usar o fluxo financeiro para acumular milhas aéreas, viajar loucamente e parar de gastar dinheiro demais. Você sabe que isso é um tema legal para palestra em convenção de franqueado? Porque às vezes você precisa ensinar os caras não só a operar o negócio, mas a viver, a tirar melhor proveito. Só me chama que eu vou. Do dinheiro. Eu acho bem bacana o tema. Posso falar duas coisas que eu falo, empreendedorismo e milhas. Que bacana. O que tu quiser eu tô dentro. O que você acha Bora que faz fazer. mais sentido. E aí, pra gente fechar, aqui está o seu presente personalizado. Que legal, cara. Ó, sua marca. Que legal. Um voucherzinho para você experimentar os nossos aplicativos também. Vou tomar café nele. Olha que eu sou cafezeiro, hein? Aí, ó. Obrigado. Vou provar tudo. Mensagem final para os nossos seguidores, ilustres seguidores. Cara, que querem tocar o louco, largar o emprego e... Vai lá e faz. Vai lá e faz. O feito é melhor que o perfeito. Eu acho que não... Eu e tenho certeza que os meus sócios e a minha empresa, ela só consegue estar onde está porque a gente é de executar. Então a gente faz. Às vezes a gente erra por fazer rápido demais. Mas eu prefiro... Tem uma frase que eu escutei na Argentina, né, e depois escutei no Brasil. Na Argentina, prefiro frenar vivos que empurrar boludos. E o que seria em português, eu prefiro frear gente esperta que ter que empurrar gente lerda. Faz muito sentido. E acho que pra gente um conselho é não seja lerdo. Melhor você tentar sempre... Boludo é um termo maravilhoso, né? Boludo pra mim é tudo. Boludo é uai. É quase uai. Boludo é um termo maravilhoso. Se você gostou desse conteúdo, comenta o que você achou, manda pro seu amigo que quer empreender e juízo, não faça nada que o Luciano não faria. Valeu. Valeu, cara. Obrigado, viu? Show de Abraço. bola. Valeu, turma. Obrigado.